tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e boa vontade a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação e que a partir de agora vai receber os esclarecimentos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Hoje nós vamos pensar juntos sobre como compreender e lidar com o fim dos ciclos na vida. Há muitos ciclos iniciados e também encerrados. Como compreender esses ensinamentos? Como fortalecer a alma e não se deixar abater por aparentes fins? Trazemos a participação do irmão Marco D'Ameto, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com as respostas da religião do terceiro milênio. Irmão D'Ameto, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmão Gesiel, e a nossa homenagem inicial aqui ao saudoso irmão Darcy, que encerrou um ciclo na terra, voltou ao mundo espiritual e será muito feliz exatamente porque soube sofrer, amar, compreender a vontade de Deus e será, portanto, muito feliz. São ciclos da vida que vão se completando para que ocorra o que Jesus falou, primeiro pelo profeta Isaías, depois pessoalmente. E todos serão ensinados por Deus. Ao coração dele o beijo de todos os netos, bisnetos, sobrinhos, afilhados, filhos, todos aqueles que celebram o seu exemplo. É um ciclo que se encerra para que os demais ciclos que permanecem aqui na Terra sejam bem vividos. Começamos, irmão D'Ameto, com a pergunta do Vicente de Paulo Borges, que está em Araxá, nas Minas Gerais. O Vicente pergunta o seguinte: como superar a tristeza e a aflição depois de perder o emprego, onde fiquei 24 anos da minha vida? É a sua confiança em Jesus, meu irmão. Se você ficou 24 anos, é porque você é um funcionário bom, é um bom trabalhador. E um bom trabalhador terá sempre portas abertas. Fácil não é. Não é fácil, por exemplo, uma pessoa reencarnar, se esquecer de quem é até então no seu espírito, se despedir das colônias lá e vir à terra, lançar-se ao ventre materno, esquecer tudo e começar um novo ciclo, um novo emprego, numa nova reencarnação. Deixar a terra subir para o céu também não é fácil. Há coisas que ficam na terra, há pessoas que ficam na terra. Nunca é fácil, mas como ensina o irmão Paiva, as coisas fáceis tornam para nós a vida difícil. Então fácil não é, primeira coisa a gente tem que reconhecer isso. Mas se você ficou 24 anos num ambiente, é porque você está fazendo bem o seu trabalho. Então, o próprio trabalhador maior, que é Jesus, te conduzirá para um novo ciclo, onde você vai aprender coisas que você não aprendia no emprego de 24 anos. Onde você não experimentava situações novas que você não iria viver nesse atual emprego. Então, o irmão Zaru dizia, Deus permite um mal para evitar um mal maior. Nesse caso, o mal maior seria ficar sempre naquele mundo, naquelas atividades, naquela cultura, naquele mecanismo. Então Deus te chama agora para, acima de tudo, a sua valorização, a valorização do próprio trabalho, abrir a mente para novas experiências no trabalho e então Deus te abrirá caminhos porque o dono de tudo e de todos é o próprio Deus. Então não tema nada, não lamente, agradeça o tempo que você ficou. A experiência que você teve, você vai empregar em novas experiências, novos campos. E aqui está Jesus, porque toda a resposta vem do Evangelho. Quando eu estava pensando nessa pergunta que você mandou, nossa produção imprimiu aqui, meu irmão Vicente, abri a Bíblia assim, sem escolher uma passagem. E olha a mensagem que saiu para nós aqui. Capítulo 10º, a partir do versículo 1 do Evangelho segundo Lucas. Justamente a missão dos 70 discípulos, quando Jesus dá uma tarefa para os seus discípulos. Depois disto, quer dizer, depois de pôr à prova os que desejavam segui-lo, e esse é o momento de prova em que você vai continuar seguindo Jesus, designou o Senhor outros 70 e os enviou de 2 em 2, então é você e o seu anjo da guarda, procurando novas oportunidades e encontrando, porque o seu anjo da guarda está com você,
Bom Pai explica, companheirismo. Para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, com a sua presença no emprego anterior, ele já estava, Jesus, agindo pela sua honestidade. Mas nas novas oportunidades onde ele quer também passar, quer contar com o seu bom caráter e o seu trabalho, ele irá passar, mas você vai chegar antes, porque ele vai abrir caminhos para você. E lhes fez a seguinte advertência ao Senhor da terra: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, há muitas empresas querendo bons trabalhadores, trabalhadores estáveis, que tenham a capacidade de ficar mais de 2 décadas no ambiente. Olha aí. Então, essas empresas que te procuram irão te encontrar, porque você vai encontrar, porque você é um trabalhador. Então, veja, Jesus está dizendo que a seara da terra é muito grande. E há poucos trabalhadores, então quem trabalha e é honesto vai ter a sua oportunidade. Rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Então o lugar onde você vai ter a sua nova etapa, a sua nova missão, também está procurando trabalhadores. Cria-se uma agenda espiritual pela prece. Aquela agenda selecionando a atração, te atrai para o ambiente. Você vai ver, nós vamos celebrar juntos essa vitória. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, quer dizer, pessoas humildes, pessoas propícias às conflagrações humanas, no meio de lobos. Então ele nos alerta para a gente não ser ingênuo. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O Pablo explica, foco, não saudar é ter foco, concentração. Não levar a estrutura material significa aquela situação que a gente não tem nada materialmente para oferecer, mas tem capacidade. Então você oferece o que você tem dentro de você. Ao entrardes numa casa, portanto, num ambiente de trabalho, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Então não chegue no ambiente como quem está sem paz, aflito no desemprego. Não, chegue transmitindo paz, sua vibração, seu currículo, tudo aquilo de melhor que você tem. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, você será contratado. Se não houver, a paz voltará, quer dizer, Deus te abrirá outros caminhos. Fique tranquilo, meu irmão, porque nós estamos na mão de Deus, a agenda é de Deus e quando Deus está no comando, nada falta. E para encerrar aqui, para ninguém ficar aflito, porque a gente sabe que todo pai de família tem responsabilidade e a gente tem que confiar e fazer a nossa parte. Em 1º de abril de 1983, está aqui nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, primeiro volume, irmão Paiva disse, em Salvador, na Bahia, página 349. Não há razões para desesperança ou tristeza enquanto houver Deus. Pode não haver mais aquele emprego, pode não haver mais aquela colocação profissional, mas não há razões para desesperança ou tristeza enquanto houver Deus. E o Criador é eterno, Jesus é eterno, o Espírito da verdade, Paráclito, o Espírito Santo é eterno. Eles estão aí, como diz o povo, dando sopa, esperando apenas que tenhamos confiança na sua presença. Então pode não haver um emprego, pode não haver isso ou aquilo, mas existe Deus, Jesus existe, o Espírito Santo existe e tudo que a gente tem existe também dentro do coração. Vamos buscar a oportunidade, sem desesperança, com muita força e a nossa oportunidade nos será oferecida. Irmão Vicente de Paulo Borges, em Araxá, Minas Gerais, conte com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para vencer mais essa prova. Irmão Lameto, acabou de chegar pelo WhatsApp e aqui nós atendemos instantaneamente a nossa audiência o pedido do Janderson Ferreira dos Santos, que está em Campo Mourão, no Paraná. O Janderson pede preces, pede por si, pelo fortalecimento de seu coração, porque sente que tem coisas que o estão prendendo. E aqui ele relata na sua mensagem que perdeu a sua família e que seu lar está sendo muito afetado. Então o Janderson pede essa palavra de renovação da esperança da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Oh, meu irmão, o segredo, irmão Paiva, já nos revelou Janderson, num pensamento que resume tudo. Quem de si mesmo souber doar, de Deus será digno de tudo receber. Doe o melhor que você puder. E você vai ver que na sua boa doação, que os Espíritos vêm
e fazem daquela vibração um mecanismo espiritual em favor dos outros componentes, estando presentes ou não, porque para os espíritos não tem barreiras. Você será digno de receber tudo de Deus, ou seja, o que você não consegue, Deus consegue. Então Deus intervém. O que você ainda não sabe, de onde começou aquele problema, aquele mal-estar, Deus sabe. Então Ele vai fazer você chegar na raiz e vai te ajudar a consertar na raiz essas coisas. Então, onde há uma situação de ódio, de vingança, de tristeza, separação, Deus é amor, então Deus vai unificando, mas tudo naturalmente, aos pouquinhos, do jeito certo. Então, meu irmão, doe o melhor de si. A melhor atenção, a melhor vibração, a melhor prece, o melhor sentimento, a melhor palavra, o melhor trabalho, melhor tolerância, tudo. E aí ocorrerá. De Deus será digno você de tudo receber, como explica o irmão Paiva. Ou seja, tudo volta. O profeta Jonas, que é o sinal do sofrimento, aconteceu isso com ele. Perdeu tudo. Foi um teste. Perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo. Foi um teste. Mas como ele não reclamou, não se revoltou, voltou tudo de novo a seu tempo. Assim ocorrerá com você. Nosso forte abraço a você, Janderson Ferreira dos Santos, em Campo Mourão, no Paraná. E para encerrar esse espaço de esclarecimentos da religião divina, irmão Dameto, a pergunta de um ouvinte ou telespectador que prefere não se identificar, e aqui nós respeitamos esse direito, e a questão é a seguinte: eu não estou conseguindo lidar com o término de um namoro que durou 8 anos. Fico me perguntando se espiritualmente isso já estava previsto, se era para ser mesmo assim, apenas um momento de convivência feliz entre os dois. Como fazer para entender isso e vencer essa dor? São ciclos que só Deus é quem vai determinar exatamente o que acontece. Mas, se houve felicidade, é porque houve o cultivo da felicidade. Se encerrou-se um ciclo, nem sempre é porque acabou. A gente às vezes deixou de cultivar em algum ponto, mas também se você sabe na sua consciência que você fez o melhor e acabou aquele ciclo, então você não tem culpa da situação. Agora, querer prender uma situação que teve o seu final, aí também é a gente querer interferir no livre-arbítrio das outras pessoas. A questão é, você ofendeu? Não. Você quis o fim? Não. Agora, não podemos prender ninguém. Então, tem que ouvir o que o doutor André Luiz explica sobre a gente agir mais um pouco, amar mais um pouco, orar mais um pouco. Aí as coisas, mais um pouco, passam a se transformar no sentido de, se houver o compromisso que continua, a pessoa volta. Se não houver, encerrou-se um ciclo, Deus abre outros caminhos de felicidade. Então está aqui, ó, da Antologia da Boa Vontade, edição de 1955, página 175 do livro do irmão Paiva, Como Vencer o Sofrimento. Jesus, por exemplo, não teve a atenção que deveria e merecia receber de toda a humanidade, mas ele espera mais um pouco. Mas ele continua cultivando, daqui a pouco a humanidade volta para os seus braços, porque o compromisso não acabou. Então vamos lá. Diz André Luiz Espírito: quando estiveres à beira da explosão, na cólera, cala-te mais um pouco e o silêncio te poupará enormes desgostos. Muitas vezes você não vai falar com a pessoa, mas se você em silêncio ora, então você evita outros desgostos e consegue ter força para superar a situação. Quando fores tentado a colaborar na maledicência, guarda os princípios do respeito e da fraternidade mais um pouco, e a benevolência te livrará de muitas complicações. Julgamentos, palavras fora de ordem. Quando o desânimo impuser paralisação de tuas forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco, e a obra realizada ser-te-á gloriosa bênção de luz. Quando a revolta espicaçar-te o coração, por que a pessoa me abandonou? Usa a humildade e o bom entendimento mais um pouco, e não sofrerás o remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Quando a lição oferecer dificuldade à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso individual, aplica-te ao problema ou ao ensinamento
mais um pouco. E a solução será a divina resposta à tua expectativa, inclusive as revelações. Por que que aquele ciclo acabou? Muitas vezes a gente atropelou os passos numa agenda que não era nossa. Então acabou um ciclo, cada um fez o melhor, inaugura-se um ciclo que é da nossa agenda. Quando a ideia de repouso sugerir o adiamento da obra que te cabe fazer, persiste com a disciplina mais um pouco, e o dever bem cumprido ser-te-á coroa santificante. Quando o trabalho te parecer monótono e inexpressivo, guarda a fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco, e o estímulo voltará ao teu campo de ação. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, inclusive coisas espirituais, morais, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco. Peça a Jesus ajuda e prossegue ajudando a todos, agindo e servindo como puderes, porque o divino médico jamais nos recebe as rogativas em vão. Em qualquer dificuldade ou impedimento, inclusive nos relacionamentos, não te esqueças de usar um pouco de paciência, amor, renunciação e boa vontade a favor de teu próprio bem-estar. O segredo da vitória no emprego, na saúde, nos relacionamentos. O segredo da vitória em todos os setores da vida, diz André Luiz. Aquele que disse, Jesus caminha na vanguarda do nosso movimento. A LBV é a nossa caravana de agora. O segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco. Nossa homenagem ao saudoso legionário Chico Xavier também. Está aí a mensagem. E é o que nós vamos receber agora pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, porque chegamos a mais um momento ecumênico de oração. Agradecemos à religião divina por tantos esclarecimentos sobre os finais de ciclo. Esse ciclo que pertence à coletividade, então faz parte da história da humanidade, mas os pequenos ciclos que integram a nossa vida. Vamos em busca de mais conhecimento agora com espiritualidade ecumênica na preparação para a prece. Cada emissora da Boa Vontade de Deus promove essa preparação. Vamos falar com Deus. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.